Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou mostrar para você, num caso prático, como utilizar a técnica, de self-testing, que se mistura ali, com design by contract e tudo mais, pode facilitar o processo de correção de um erro na sua aplicação, Porque qual que é o problema? Quando você toma um no pointer exception ou qualquer tipo de exception que seja padrão ali da linguagem, com uma mensagem que é padrão da linguagem ou da biblioteca, muitas vezes, quando você está nessa situação, fica mais difícil de você entender o exato motivo, E nem sempre, quando você encontra o erro, fica muito claro o que está acontecendo. E aí, durante a jornada Dev Eficiente, uma pessoa teve uma dúvida numa situação ali, e eu acho que casou muito bem para gravar um vídeo aqui mostrando como essa dúvida poderia ter sido facilitada com uma mensagem de erro feita dentro do próprio código que direcionasse mais a solução do problema. Então vamos aqui, para a situação. Seguinte, olha aqui, eu tenho aqui, um exemplo de solução da casa do código e eu vou tirar por enquanto isso daqui. Esse aqui eu vou deixar comentado, Então o que é que rola aqui? Tem aqui um controller que é o nova, se eu não me engano é o categorias controller aqui. É um controller muito simples, Cadastro uma nova categoria. E aí a gente tem aqui essa nova categoria request. Ela tem um nome. E a gente tem aqui uma validação customizada dentro da Bean Validation, que é a Unique Value. Então, a gente que criou essa anotação, Então, a Unique Value, você vem aqui, você vai aqui na Unique Value Validator. Beleza? Aí tem aqui, ela recebe aqui um atributo que eu preciso pesquisar se está único ou não lá na tabela do banco de dados, a classe, um ent manager, e tem aqui a query, select from class where domain attribute igual valor. Então, basicamente, quando eu coloco aqui em cima do novo categoria request, vai rolar a query, Será que tem uma outra categoria com este mesmo nome? Essa aqui é a funcionalidade. E se eu venho então aqui, deixa eu só... Se eu venho aqui no Insomnia, deixa eu só abrir aqui agora com o Insomnia aberto. Se a gente vier aqui no Insomnia para testar o nosso client, der um send, para dar meio que vai funcionar. Vai vir aqui, deu bad request 400, já tem a categoria com o nome games, por aí vai. Só que agora, olha o seguinte, eu estou usando, deixa eu voltar aqui para o código, Eu estou usando aqui, quando a gente vem aqui no novo categoria request, então tem o unique value. Agora, quem está programando fala assim, putz, eu também quero, Vou colocar mais uma camada de proteção aqui, que eu vou meter o unique value direto na entity. Vou jogar aqui, direto na entity, porque eu quero que qualquer pessoa que vá tentar salvar essa categoria utilizando aí uma implementação da JPA, eu gostaria que eu também validasse aqui a unicidade nesse ponto do sistema, Lembra, quanto mais proteção você consegue colocar no seu código, teoricamente a maior confiabilidade, Pensando que confiabilidade uma vez que executa, o resultado final é o esperado pelo seu cliente. Então, numa tabela aqui, nesse sistema da casa do código, a gente não deveria ter, nessa simulação da casa do código, a gente não deveria ter duas categorias com o mesmo nome. Óbvio, que dá para você botar também uma constraint lá no banco de dados em relação à unicidade do valor. Mas a pessoa vem aqui, meter uma unique value. Então, ela, bem de boa, botou a unique value, eu deixei esse código aqui comentado agora. Quando o container o Spring vai subir de novo aqui, e ele vai tentar rodar já esse método run, eu implementei essa command line runner aqui. Daí ele vai tentar rodar esse método run, que é transacional, e vai tentar persistir uma categoria com games. E é o que acontece, Vem aqui, pum, toma um no pointer exception. E aí, você aqui vai tentar olhar, no pointer exception aqui no método isValid. Então você clica aqui, e aí tá nessa linha aqui, Então, manager.createQuery. Então, onde é que pode estar o no pointer? O class pode ser nulo, o manager pode ser nulo, Um dos dois aqui pode ser nulo.
Então, primeiro você teria que descobrir onde que está nulo aqui. Aí você poderia usar o seu feeling, né? Do tipo, putz, será que está nulo aqui no class? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, na categoria, será que alguém fez isso aqui, ó? Não funciona, né? Então, não pode a pessoa ter feito isso. Será que a pessoa não passou? Será que a pessoa não passou a domain class? Também não rola, porque domain class é obrigatório esse parâmetro aí, então tem que ter passado. Mas você poderia, né, com seu feeling, você poderia quebrar aqui a linha, né, para saber em qual linha deu o noPointer exception. Você poderia botar o class.getName guardando a variável na linha de cima, e aí você saberia, né, onde daria e tal, e você chegaria à conclusão que o manager está nulo. Chegou nessa conclusão que o manager está nulo, aí você teria que falar, putz, por que o manager está nulo? Por que que, quando eu venho aqui no novo categoria request, funciona? Mas quando eu coloco aqui, ó, na classe categoria, não funciona. E aí, inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, que eu vou deixar referenciado, né? Olhando um pouco para o coração do Spring, que é muito importante você saber. Mas, se você souber exatamente como é que funciona a parada, talvez você já tenha descoberto o problema. Mas imagina uma situação real, que foi que nem aconteceu durante a jornada Dev Eficiente. A pessoa estava lá treinando e deu no pointer de um lado e não deu no pointer do outro, e ela não sabia por quê. E ela ficou muito tempo, né, pensando, por que deu erro para cá, por que deu erro para lá, o que aconteceu, ou algo do gênero. Então, olha isso, né? Então, só recapitulando, uma vez que eu gravei lá o vídeo. Dentro da Beam Validation tem uma interface que chama Constraint Validator Factory. E aí, quando a gente vai olhar, né, na Constraint Validator Factory, tem uma implementação, que é a implementação do próprio Hibernate Validator. Então, aqui, ó, tem a implementação do Hibernate Validator, que por debaixo do pano, quando vem aqui, ó, tem aqui o New Instance, retorna aqui, né, New Instance é uma classe do próprio Hibernate Validator aqui, e o método run simplesmente faz o quê? Class get constructor.newInstance. Isso significa que é simplesmente executa um new normal via reflection, né, via metaprogramação aí dentro do Java. Só que não tem só essa implementação. Tem uma outra implementação da Constraint Validator Factory, que é a implementação do Spring. Então tem aqui, ó, uma Spring Constraint Validator Factory e tem também uma Spring Web Constraint Validator Factory. Então, o que acontece, né? Quando a gente está aqui, ó, vou pegar essa daqui, é mais fácil de explicar. Essa classe aqui tem um atributo que chama AutoWire Capable Beam Factory. Então, essa classe, né, um objeto dela é instanciado passando como referência a Beam Factory. E aqui no getInstance, que é o método que é chamado para instanciar o validador, que vai ser executado em função de uma declaração da annotation lá, né, da unique value ou de qualquer outra annotation, o que é que rola? Ele usa a Beam Factory do Spring para instanciar esse objeto. E a Beam Factory do Spring instancia aquele objeto, né, respeitando toda a declaração de injeção de dependência que está lá. Então, quando a gente vem aqui no Unique Validator, a Beam Factory do Spring vai ver que tem um Persistency Context em cima desse Int Manager e vai fazer o trabalho dela, né? Vai dar o new e vai atribuir um Int Manager para aquele atributo, porque está lá declarado que precisa. Já quando é utilizada a implementação do Hibernate Validator, isso não rola, porque como eu mostrei para você, né? Na implementação aqui, ó, do Hibernate Validator, simplesmente é rolada. Acontece aqui, ó, um simples new. Inclusive, o new consultou sem argumentos. Se aquela injeção tivesse sido feita via construtor, teria caído aqui nas exceptions, né, nos catches aqui, e uma exception teria sido lançada. Enfim. E aí você ficaria na dúvida se você sabe
de como funciona o seu framework por dentro, você talvez sacasse isso daqui de maneira bem certinha. Mas e se você não sabe? Quando a pessoa implementou, olha o que ela poderia ter feito. Se liga nisso, né? Uma solução simples, mas que quanto tempo economizaria para quem está olhando o código? Eu poderia ter vindo aqui, ó, no unique, no assert.isValid. Aqui eu vou fazer um if na mão, mas eu poderia inclusive usar uma classe do próprio Spring, né? Mas eu vou fazer aqui, ó, if manager tá nulo. Se por algum motivo o manager tá nulo, eu vou soltar, né, illegal state exception e vou falar assim: olha, o manager está nulo. Uma possível razão é: será que você usou a unique validator em cima de um atributo de uma classe anotada com @entity? Se liga nisso, né? @entity. Botei aqui, né? Meti aqui um espaço. Se a resposta é sim, então você tem um problema. Beleza? Então, aqui eu já consigo ajudar um pouco a pessoa, né? Qual que é o problema? Eu posso fazer uma mensagem, aqui obviamente, né? Se eu fosse uma pessoa que soubesse escrever melhor, a mensagem seria mais sucinta, do tipo assim: então, será que você usou o unique validator em cima de um atributo de uma classe anotada com entity? Se a resposta é sim, então você tem um problema. O Hibernate Validator em conjunto com o Hibernate não sabe fazer injeção de dependência. Beleza? E eu posso completar, né? Dar uma mensagem gigante aqui, ó. Isso só funciona, isso só funciona no contexto do Spring. Óbvio que aqui eu exagerei na mensagem, ela poderia ter sido escrita de maneira mais sucinta ou algo do gênero. Mas vamos ver aqui, ó. Olha, o manager está nulo. Uma possível razão é: será que você usou o unique validator em cima de um atributo de uma classe anotada com @entity? Se a resposta é sim, então você tem um problema. Então percebe, né? Eu utilizei uma técnica que eu considero simples, que é a técnica inspirada aí, né, nesse lance do design by contract, que basicamente é você verifica pré-condições para a execução do seu método. Inclusive nesse próprio isValid eu tenho a checagem de pós-condição, né? Porque eu sei que o resultado dessa query o tamanho tem que ser menor ou igual a 1. Não poderia ter no banco de dados, ali na tabela, duas coisas, independente do que, né, porque isso aqui é genérico, com o mesmo nome. Então aqui eu coloco uma pré-condição que é: o manager tem que estar diferente de nulo. E eu tenho uma pós-condição que é: o resultado da query tem que dar 0 ou 1. Então percebe o quanto que você pode poupar de tempo de uma pessoa que utilizou a annotation, né, num contexto, numa posição inválida. Óbvio que a gente só está fazendo isso porque quando você vem aqui na unique value, eu não consigo, né, usar aqui, eu não consigo em tempo de compilação dizer onde que ela vai ser utilizada, né? Eu não consigo explicar isso aqui para o compilador. Olha, não posso utilizar essa annotation em nenhuma classe que está anotada com @entity. Eu teria que fazer um plugin aqui da IDE, ou algo, pelo menos até onde eu sei, né? Para tentar entrar nas vias de compilação aqui, porque se eu pudesse pegar em tempo de compilação é sempre melhor do que pegar em tempo de execução, sem dúvida alguma, né? Para isso que serve você compilar um código, é um dos motivos que serve para você compilar o código. Mas dado que eu não consigo, isso daqui é uma técnica que é simples de o seu próprio código, os seus próprios métodos, né, checar as pré-condições de execução e talvez as pós-condições, e aí você deixa uma mensagem, porque na hora que você está implementando isso daqui, né, fazendo essa annotation, fazendo essa validação customizada, pode ser que a pessoa que estivesse implementando soubesse mais de todo o contexto de utilização. E uma vez que ela sabe mais, ela poderia ter checado
as pré-condições e direcionado ali, né, pensado em possíveis problemas. E quando caísse no problema, ia ser muito mais fácil de alguém entender. Você poderia ter deixado aqui um link, né, para uma documentação explicando. Isso aí não tem galho, não. Beleza? Então o vídeo de hoje, né, é um vídeo que mistura um pouco de um outro vídeo que eu já criei. Então volta para esse lance, né, de quão importante é você conhecer as tecnologias que estão envolvidas para você agilizar o seu lado, né, ser realmente eficiente quando você está desenvolvendo. Mas também aqui entra, né, um pouco nessa mistura de o seu próprio código e se testando para você conseguir capturar, né, possíveis bugs, porque isso daqui é um bug, né? Não dá para usar o unique value na int, pelo menos não do jeito que está implementado aqui. Então você tem um bug. Dado que você tem um bug, como é que você acelera a solução disso, né? O ser humano vai chegar ali para começar a tentar achar o problema, porque isso aqui pode ter aconteceu aqui na fase de teste, por exemplo. Então a pessoa vai tentar resolver o problema. Como é que você pode ajudar ela? O seu próprio código pode ajudar ela a resolver o problema. Beleza? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para você hoje, né? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Tchau!